Continuação. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, fala que os frutos das árvores que nunca foi salvas é o que sai da boca delas. Bom, vamos para os frutos do que nunca foram salvos desde aqueles tempos lá, que nunca houve início e nunca mais haverá fim. Os mesmos fazem prática. Leiam o livro de Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Versículo 47. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. 48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora foi que começou, eu estou vendo aqui, está em 1 minuto e 42. Aí em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao versículo 50. Aí em Mateus capítulo 12, 46 ao 50, mostra que os frutos nas práticas são fazer a vontade dos deuses principais, que é defender a Santa Bíblia, ler a Santa Bíblia e praticar, não de forma herege, e defender uns aos outros. Vejam o livro de Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele, só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aí em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, mostra que os que fazem práticas contra os salvos, se os mesmos erram e ainda permanecem no erro, é porque nunca foram salvos desde aqueles tempos lá, que nunca houve início e nunca mais haverá fim. Os frutos das árvores que nunca foram salvas não são o que falam e o que fazem. Deixa eu ver, está em 3 minutos. Voltando ao assunto, o sistema é esses personagens daí. Mulher que domina bem os feitiços, Deus Caldeu Bel, que o mesmo é o chefão dos traficantes, e os traficantes aí na Bíblia são chamados de exército do Deus Caldeu Bel, e o Deus Caldeu Bel é o chefão deles. O falso profeta, que o mesmo ajudará o falso profeta, que o mesmo ajudará o anticristo, e os 10 homens, que são os 10 reis, que os mesmos botarão o anticristo como rei de Israel, logo depois que os mesmos matarem a mulher dos feitiços. A crença dos feitiços é a crença da grande Babilônia, e só dará para se notar que a última geração é a última geração através da mulher que domina bem os feitiços, da qual a mesma fará a população dessa terra usarem feitiços. Assim ela enganará nações, povos e línguas. Outros e outras que são membros da mesma crença dela, de feitiços, os ajudará ela na morte dela e na morte dos traficantes, que é chamado de exército do Deus Caldeu Bel. Os mesmos traficantes morrerem
A segunda besta, que é os 10 reis, com os 10 reis, os mesmos botarão o anticristo como rei de Israel, para que os 3 anos e meio de paz aconteça e por fim venha a acontecer a contagem final de 3 anos e meio de tribulação nessa terra. Que quem for ligado demais passará com vida, é claro. Os salvos que não forem ligados morrerão, é claro. Quem puder fugir, fuja. Quem puder fugir, fuja. Quem não puder, fique em lugares seguros. Claro, só é apenas 3 anos e meio de tribulação. Só quem passará com vida, só é quem for ligado, igual aos 300 gideões. Os que forem iguais aos outros exércitos de Gideão, que não forem ligados nesse tempo aí, de 3 anos e meio, morrerão, mas só que salvos. Porque tem que se cumprir a palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 52, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nos seremos transformados. Por aqui eu estou parando e vou continuar os demais depois.